Vamos iniciar a nossa oração, então. Inclinemos nossa fronte e vamos buscar a inspiração do Espírito Santo, que segundo sua promessa, segundo o seu desejo, é morar dentro de nós, é estar dentro de cada um de nós para viver conosco. Então aproveitemos essa promessa do Espírito Santo e tomemos posse dessa promessa, de morar junto de nós, dentro de nós, e ele faz a seguinte promessa: para nos ensinar todas as coisas. Então, com a luz do Espírito Santo, com a sabedoria do Espírito Santo, com a iluminação do Espírito Santo, nós teremos a ciência de todas as coisas, saberemos como resolver todos os nossos problemas e estaremos resguardados no caminho que Deus quer para nós, que é o caminho da verdade, que é o caminho do bem, para o caminho das coisas agradáveis, úteis e boas. Agradeçamos então o Espírito Santo de Deus. E todos digam comigo: ó Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui em teu santo nome. E segundo a tua promessa, tu estarias conosco. Vem estar conosco agora, nós te pedimos no teu santo nome. Vamos sentir a presença do Senhor Jesus agora conosco. E nessa presença aproveitemos para confessar a Ele todos os nossos pecados. Aproveitemos para confessar os nossos pecados, para dizer a Ele todos os nossos erros, as nossas faltas, todas as nossas infrações, tudo que fizemos de errado, quer por ação, quer por omissão, quer por pensamento, quer por palavra, quer por obras. Confessemos ao Senhor Jesus os nossos erros e o pecado. Digam todos comigo: ó Senhor Jesus, nós confessamos agora todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas infrações, e te pedimos perdão, Senhor Jesus, por tudo que te desagradou, por tudo que fizemos de errado, no teu santo nome. Agradeçamos então a presença do Senhor Jesus agora e o perdão que Ele nos dá. Sintamos esse perdão. Nós temos de pedir perdão a Jesus, mas temos de sentir que Ele nos perdoou, temos de sentir que nós estamos perdoados, temos de sentir o seu amor por nós a ponto de nos perdoar. Digam comigo: Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse perdão. Vamos então agora fazer a nossa meditação de hoje. A nossa meditação de hoje tem uma palavra muito importante para nós. Quem conhece um pouco da história bíblica sabe que Davi foi consagrado rei de Israel ainda jovem, quando reinava Saul, que era o primeiro rei de Judá. É interessante que vocês conhecerem a história. Então Saul era o rei de Judá e ele desagradou a Deus, quando desobedeceu a Deus. E não existe coisa para desagradar mais a Deus do que a desobediência. Quem não segue a lei de Deus, quem desobedece a lei de Deus, vai passar por apuros, vai perder o seu reino, como Saul perdeu. Saul perdeu o reino porque ele desagradou, porque ele desobedeceu a Deus. Quem desobedece à lei de Deus vai perder o seu reino. Quem segue a lei de Deus, quem obedece à lei de Deus, vai ter o seu reino cada vez mais forte. Então Davi, aliás, havia sido consagrado rei, ainda criança, ainda moço, ainda jovem, ainda quando Saul vivia rei. Quando Saul percebeu que havia um rei consagrado e que Deus tinha se desagradado dele, ele procurou destruir o seu substituto, que era Davi. E Davi tinha mais outra circunstância. Davi era genro de Saul, porque havia ganho de prêmio em casamento a filha de Saul, porque Davi vencera o gigante Golias. Então Saul começou a perseguir, e de tal maneira que Davi teve de fugir. Quando Davi fugiu, foi uma coisa interessante. Se juntou a Davi, é isso que nós devemos ver. Ó. Se juntou a Davi, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Então, quando Davi fugiu de Saul,
juntaram-se a ele 400 homens, e veja que qualidade, endividados, que se achavam em apertos, que tinham amargura de espírito, e todos se juntaram a Davi. Ele fez um exército desse naipe aqui, de 400 pessoas. Nessa circunstância, Davi pôs-se a se fugir com todos esses homens. E Saul atrás com o exército, Saul atrás com o exército. Neste momento, Davi recebe um apelo da cidade de Keila, que estava sitiada pelos filisteus. Keila é uma pequena cidade de Judá, e os filisteus que estão ali na faixa de Gaza, eles cercaram a Keila e deixaram os queilianos em desespero. Saul, como estava perseguindo Davi, não achou-se com tempo de ir buscar o livramento de Keila. Mas Davi, que estava sendo perseguido, chamou os seus homens e disse assim: vamos salvar Keila, a cidade de Keila? Os homens disseram: mas nós estamos perseguidos aqui em Judá, já não estamos aguentando a perseguição do rei Saul, nós vamos nos meter agora com os filisteus? Davi consultou a Deus, e Deus disse: vai, porque eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Aí Davi mais depressa partiu e foi em direção a Keila, com 400 homens, nessa altura já não eram mais 400, eram 600, ele venceu todo o exército do filisteu e entrou em Keila e ocupou Keila. Quando Saul soube disso, Saul disse assim: bom, agora nós vamos pegá-lo, porque agora ele entrou numa cidade, a cidade tem portas e tem ferrolhos, nós vamos lá, trancamos as portas e vamos pegar o Davi dentro da cidade de Keila. Mas Deus deu a Davi o livramento, avisando que ele saísse de Keila, que ele fosse embora de Keila. E lá saiu Davi embora de Keila. Saul, quando chegou, não conseguiu mais pegar Davi ali, mas foi perseguindo Davi, até que chegou numa região montanhosa. E conta aqui a Escritura Sagrada, isso que é muito importante. Conta a Escritura Sagrada assim, que chegou num determinado ponto que os homens de Davi iam para um lado do monte e os homens de Saul iam pelo outro lado. Quando Davi se apressou para sair dali, os homens de Saul cercaram Davi e seguraram Davi de tal maneira que era o fim, não tinha mais jeito dele escapar dali. Aí o que aconteceu? Preste bem atenção. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra de Judá. Então Saul desistiu de perseguir Davi e saiu rapidamente contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. O que nós aprendemos disso aqui? Aprendemos de que quando alguém nos põe fora, quando alguém nos joga fora, quando alguém nos põe em situação de isolamento, Deus manda para nós, ainda que sejam pessoas do mesmo jeito nosso, do mesmo isolamento nosso, com a mesma afliçura nossa, Deus manda ao nosso derredor. Aí o que quer Deus? Quer que a gente não fuja dessas pessoas e a gente até se torne chefe delas, para ajudá-las, para elas saírem daquele estado de depressão, daquele estado de amargura, daquele estado de problemas. Deus quer que a gente auxilie aquelas pessoas. E vejam, Davi, ele poderia ter dito para os 400 homens: ó, eu não estou conseguindo escapar e vocês ainda vêm comigo para fazer o quê? Não, eu vou me tornar chefe de vocês e nós vamos vencer, e nós vamos vencer, e nós vamos vencer. Essa é a expressão que nós temos de usar. Qualquer que seja a nossa situação, qualquer que seja o nosso problema, qualquer que seja o momento que nós estamos atravessando, qualquer que seja a tempestade que tiver na nossa vida, há um escape para nós. E Davi creu nisso. E ele foi tão bom no coração de Deus que ele acudiu aqueles 400 homens, que depois se tornaram 600, e está escrito aqui: homens abalados de espíritos, homens deprimidos, homens endividados, homens com problemas. Eu quero crer que nós estamos numa situação dessa, abalado de espírito, deprimido, em aperto, endividado, amargurado de espírito. Quer dizer, os homens, esse tipo de gente
se reuniu a Davi. Agora vocês imaginem, a pessoa está amargurada, com o espírito completamente caído, em depressão, ele precisa achar alguma coisa para fazer diferente, aí se reúne a ele 600 deprimidos, 600 em depressão, 600 endividados, 600 abalados de espírito, 600 numa pior situação que ele. E Davi não fugiu da situação. Então vocês vêm comigo, eu não tenho o que comer, eu não tenho nada, eu não tenho mais, o Senhor vai nos dar. E quando ele estava perseguido, é isto que é a segunda lição que nós recebemos aqui. Quando ele estava perseguido, ainda perseguido, ele acudiu à cidade de Keila. Então, a nossa vida é uma vida que nós temos de dedicar. Nós não somos pessoas sozinhas. Nós não somos pessoas que temos de viver isolados. Nós fomos feitos para trabalhar por nós e para todos aqueles que estão ao nosso derredor. Nós temos alguma coisa para fazer por alguém que está em nosso derredor. Quando a pessoa é egoísta, a pessoa sai do emprego, se tranca em casa, não quer saber de ninguém, não faz uma visita para um doente, não faz uma visita para um encarcerado, não faz uma visita para um deprimido, não faz uma visita para alguém que precisa dele, essa pessoa está agindo contrário à lei de Deus. Veja o exemplo de Davi, perseguido, abalado de espírito, amargurado, não podendo estar com a família, pelo próprio sogro que estava perseguindo, ele ainda encontrou condições de acudir espiritualmente 600 homens que vieram ao seu redor e mais, acudir uma cidade inteira que estava cercada por um grande exército filisteu. Quando ele foi fechado, quando ele estava cercado, que não havia mais solução, eu acho que ele parou e disse, bom, agora é o fim, agora não tem saída. O que aconteceu? Deus mandou um mensageiro dizer para Saul, corre lá, porque os filisteus estão invadindo o seu reino. E Saul, desesperado, porque estava invadindo o reino dele lá, ele largou Davi, como quem diz, depois eu cuido desse aí, mas vou salvar o meu reino primeiro. Com isso, Davi escapou, e aquele lugar ficou chamado Pedra de Escape. O que nós aprendemos aqui? De verdade é isso. Qualquer que seja o nosso problema, vamos parar de agravar os nossos problemas. Oh, meu Deus, não sei o que eu faço mais. A minha situação, o meu problema, o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha mulher, cada um tem um problema e a pessoa agrava aquele problema, não busca Deus, não acredita na lei de Deus, não acredita que Deus tem o escape, não acredita que Deus pode fazer alguma coisa. E quando ele age desta forma, ele não encontra o escape. Davi na fé, lutando, procurando, buscando, auxiliando 600 homens, livrando a cidade de Keila, quer dizer, fazendo para os outros, Deus lhe deu o escape. Agora o que acontece com a gente? Acontece que a maioria das pessoas busca um escape em coisas que não tem poder de escapar, não tem poder. E vamos ler aqui o Salmo 115, que nós vamos ver que muita gente procura escape onde não existe escape. Olha aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Muita gente, quando está na depressão, procura o autoelogio, procura a alta análise de si próprio, para poder ver se tem glórias, mas a glória é de Deus, a glória é para Deus. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diziam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Agora vejam bem quantas pessoas vão buscar escape noutra coisa. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Olha quanta gente vai procurar ídolos. Aqui fala de ouro e prata, mas tem gente buscando o ídolo de barro, de gesso, que é a coisa mais barata que tem no mundo, o gesso. Então tem gente que procura ídolo de ouro e prata, e tem gente que procura ídolo de barro ou de gesso. E o que a Escritura Sagrada diz? Tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem pé e não anda.
é aquela coisa muda que está ali na frente, e o povo tem coragem de se ajoelhar perante aquilo e pedir para aquilo o escape que ele está precisando naquela hora. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não estou pedindo para aquela imagem, eu não estou pedindo para aquela imagem, eu estou pedindo para aquilo que aquela imagem representa. Bom, vamos ver aqui o que diz o Salmo 115. Vejam bem, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então, aquele símbolo que está ali, que o católico adora de verdade, carrega nas costas de andor, se ajoelha perante aquele ídolo, beija a fitinha que sai do pé dele, beija o pé dele, põe aqui no pescoço, aquele ídolo é proibido por Deus, é a maldição de Deus, é a abominação de Deus. Mas o católico quer sair da jogada e diz, não, mas eu não estou adorando aquele barro ali, não. Eu estou adorando o que ele representa. Aí o que diz a Escritura Sagrada? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então não adianta eu. Se eles não são capazes de louvar o Senhor, são capazes de me salvar, são capazes de me dar escape. Se vocês forem no Eclesiástico, no livro Eclesiastes, está escrito lá, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Olha só. É melhor um bandido vivo que pode ser salvo do que aquilo que eles dizem santo que já morreu. Olha aqui, o que a Escritura diz. A Escritura diz, os mortos nada sabem, nenhuma ligação tem conosco. Nenhuma ligação tem conosco. Esses dias eu passei um e-mail para uma pessoa muito íntima minha, que morreu o filho dela, um filho de criação. Eu não sei que coisa ter os filhos de criação, que são mais amados, mais estimados do que os filhos de verdade. É uma coisa incrível isso. Pode reparar que a mãe, ela tem muito mais dedicação ao filho adotivo, do que aos próprios filhos. E esse filho morreu, e essa mulher vai cedo e à tarde no cemitério, chora na sepultura, fica chorando lá. Passei um e-mail para ela dizendo que os mortos nada sabem, não pode fazer mais nada. Ele nem ouve aquele choro dela, está chorando à toa, está gastando lágrima à toa. Está gastando lágrima à toa. Não adianta nem orar por ele, porque a conta dele já fechou. Quando eu me lembro de conta aqui na nossa vida, eu me lembro, antigamente a gente comprava no mercadinho com caderneta. Tinha uma caderneta e a gente ia lá, comprava, e aí ele marcava na caderneta. Quando chegava o fim do mês, chamava-se passava a régua. Ele passava a régua ali, somava, e aquilo é o que você devia. Então, e não tinha mais o que fazer, já passou a régua, acertou a conta, acabou. Ele morreu, passou a régua. Então não adianta buscar escape em quem não tem escape. Agora, olha o que é a maldição para aqueles que procuram esse tipo de escape. Olha o que diz aqui, Salmo 115, versículo 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Quer dizer, façam semelhante. Vamos ver a semelhança. Tem boca, mas não fala. Quanto mudo tem aí no mundo? Tem olhos e não vê. Quantos cegos estão aí? Tem ouvidos e não ouve. Quantos surdos? Tem nariz e não cheira. Tuas mãos não apalpam, não tem mais sentido. Às vezes nem mão tem mais. Os pés não andam. Nenhum som sai da garganta. Quer dizer, então, o mal de Deus é isso. O que ele diz é que aqueles que recorrem a isso se tornem semelhantes aos seus ídolos. Ora, se isto não é escape, vamos ver onde é que está o escape. Vamos ver na Escritura Sagrada, onde Deus nos mostra, e é aqui que nós temos de buscar. Nós temos saída na Escritura Sagrada, repito, temos saída para todos os nossos problemas. E aonde está o escape? Onde está a pedra de escape onde nós temos de nos colocar? Olha, vejam bem, quando Davi foi libertado por um mensageiro enviado por Deus para tirar Saul, que o estava cercando, ele colocou o nome naquele lugar de pedra de escape. Olha o significado do nome, pedra de escape. A palavra pedra, ela se refere a Jesus.
está aqui um grande problema da Igreja Católica de querer desfigurar a pedra que é Jesus e colocar Pedro como pedra. Esse é o maior dos erros da Igreja Católica. Ela deturpa a Escritura Sagrada quando a Escritura diz que pedra, 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 pedra é Cristo. Pedra, pedra, pedra é Cristo. A Igreja Católica diz, não, a pedra é Pedro. E a base da Igreja Católica é Pedro. O fundamento da Igreja Católica é Pedro. Que dó que eu tenho das igrejas que têm como fundamento um homem. E a Escritura Sagrada diz que todo homem é mentiroso. Está escrito aqui. Então eu não posso, e Pedro, mais que Pedro, mais mentiroso que Pedro, não existiu. Porque quando disseram, você estava com Jesus, eu nem conheço esse homem. Nem conheço esse homem. Ele negou Jesus. E como é que ele pode ser a pedra? Jesus o perdoou, tá certo. Mas quem nega uma vez, nega duas, nega três, nega quatro, nega cinco. Paulo brigou com Pedro. Paulo brigou com Pedro. Porque Pedro foi para lá e largou os costumes judaicos. Quando Paulo chegou, Pedro voltou a falar de novo os costumes judaicos. Quer dizer, como é que vai ser pedra, uma coisa que é um pedrisco? Jesus foi claro, Jesus disse, Petrus, tu és pedrinha, pedrisco. E Petran, que é a verdade que você acabou de falar, que eu sou o Filho de Deus, eu vou construir a minha igreja. Então a igreja de Cristo está construída sobre Cristo, sobre a verdade de que Cristo é o Filho de Deus. Quem constrói uma igreja sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Joaquim, sobre Manuel, sobre vovó Rosa? Vovó Rosa, para alguns, é o Espírito Santo, gente do céu. É o Espírito Santo, vovó Rosa. Então constrói uma igreja sob um nome. A igreja chama-se Igreja Vovó Rosa. E ela é tida pelos seus adeptos como Espírito Santo de Deus. Mas o que é isso? A igreja fundada por Cristo, a cristã, é aquela que tem por Cristo por pedra. E quem quer colocar outra pedra, outro fundamento, é abominação. É abominação, é maldito, é anátema. Está escrito aqui na Escritura Sagrada. Agora vamos ver, já que nós falamos em pedra de escape, e Jesus é a pedra, e o escape é uma porta, porque o único lugar que você tem para escapar de jeito é uma porta, você tem de escapar por uma porta. E olha aqui o que Jesus diz aqui em João 10, no Evangelho de João, no capítulo 10. Ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Então Jesus diz aqui, em João 10, versículo 9, eu sou a porta. Jesus diz, eu sou esta pedra, e sob anc petram edificabo ecclesiam mea, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Quem disser que a pedra é Pedro, está cometendo um anátema, está sendo amaldiçoado por Deus. Agora Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, quer dizer, quem entrar por a porta de Jesus, será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Então, quem entra pela porta, que é Jesus, vai ter um escape. Aí, toda hora, todo momento, em toda circunstância, ele vai ter o escape, ele vai ter a saída para a situação dele. Eu fico bobo que a gente prega isso, e as pessoas torcem o nariz e dizem assim, mas será que isso é verdade? Mas o que eu fico mais bobo é que as pessoas não experimentam. As pessoas não experimentam. Escuta por aqui, solta por aqui. Mas Jesus mesmo disse, vós não quereis vir a mim, Jesus mesmo disse, vós não quereis vir a mim. Eu estou aqui procurando vocês, mas vós não quereis vir a mim. Jesus é a porta. Nós vamos vencer, preste bem atenção, nós vamos vencer todos os problemas da nossa vida, todos eles, quando a gente passar pela porta que é Jesus. Quando a gente entregar a nossa vida a Jesus. Quando a gente colocar Jesus no nosso caminho. Quando a gente for inteligente bastante para dizer, Senhor, olha o que ele diz aqui. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 15. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu já disse para vocês muitas vezes que esse foi o versículo mais importante
que eu recebi para ter a minha fé. Porque se eu não posso fazer nada sem Jesus, a coisa mais fácil que tem é esta. Gozado que nesse mundo, quando a gente chega num determinado lugar que a gente não conhece, aí aparece o guia, que é pago por todo mundo. Aí o guia diz, olha, eu vou levar vocês. A gente segue aquele guia. Agora, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, a gente não segue. A gente não quer seguir. A gente segue qualquer guia que tiver numa porta para nos orientar. E quando chega em Jesus que diz, sem mim nada podeis fazer, a gente não acredita nisso. Aí Jesus diz na epístola aos Filipenses, mas vocês podem tudo em mim. Sem mim vocês nada podem, mas comigo vocês podem todas as coisas. Por que não tomar isto como verdade? Por que não adotar isso na nossa vida? E buscar, e chamar Jesus no nosso problema, a toda hora, a todo nosso instante. Entronizar Jesus na nossa casa. Tem gente que tem aparecido entronizado, São Joaquim, Santo Antônio, São Brunel, São não sei o que lá dentro de casa, aquelas imagens sujas, imagem empoeirada, tá lá. Eles nem sequer se lembram daquilo. Mas, não, mas isso aqui é minha proteção. Isso aqui é minha proteção. Que proteção é essa? Se você chegar e bater naquela imagem, ela cai e quebra. A imagem de Aparecida não caiu outro dia e não se espedaçou em 163 pedaços? Mas ela não soube proteger a si própria. Vai proteger a quem? A mim? Que isso? Então nós temos que ter inteligência. A Escritura Sagrada diz que eles não podem nada. Não podem nada. E Jesus diz, comigo tudo podeis. Então eu estou com aquele que diz, eu tudo posso. Agora uma coisa interessante, que é bom que a gente note aqui. Eu conheço bem a história dos santos, de todos eles. Nunca vi um santo falar que ele pode tudo. Nunca vi um santo falar que ele pode alguma coisa. Por exemplo, atribui-se a Santa Luzia a cura dos olhos. Mas vai na vida de Santa Luzia, nunca ela disse, olha, eu, quando morrer, eu vou curar os olhos de todo mundo, eu vou ajudar a vista de todo mundo. Ela não falou isso? Não falou isso? Santa Filomena é a protetora da dor de estômago. Não peça para ela não, filha, que ela não vai te acudir, viu? Não peça. O que você tem mesmo? Gastrite. Ó, a pessoa fala com gosto. Eu tenho gastrite. Imagine uma jovem dessa ter gastrite, pelo amor de Deus. Né? Então, não adianta falar para Santa Filomena, que é a protetora do estômago, né? Porque ela nunca disse que ela é a protetora do estômago. Santa Ifigênia é a protetora do lar, é aquela que dá casa para todo mundo. Eu nunca vi Santa Ifigênia falar, olha, quando eu morrer, quem pedir para mim, eu vou dar uma casa. Nunca falou. Nunca falou. O próprio santo nunca teve coragem de falar que ele tem poder. Nunca teve coragem de falar que tem poder. O tal do São Longuinho nunca disse, ó, se vocês derem 3 pulinhos, eu ajudo vocês a achar a coisa. Nunca ele falou isso para ninguém. Nunca ele falou isso para ninguém. Aí que eu critico a Igreja Católica. Então ela fala, a Igreja Católica fala, decreta, garante que os santos fazem alguma coisa, quando os próprios santos não tiveram coragem de falar que eles fazem alguma coisa. Agora a porta é Jesus. Esta sim é a pedra de escape. Este é a pedra de escape. A promessa dele é feita e ele cumpre. O grande problema nosso, aí vamos voltar sempre naquilo que nós dissemos. O problema nosso é a fé. É crer na palavra de Cristo. A fé de Jesus, ele diz assim, se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né, direis, tem de dizer a este monte, e tem de crer, sai daqui e vai para lá, e o monte vai se vocês não duvidarem. Então eu tenho de falar, eu tenho de crer, tenho de falar, não posso duvidar, e o monte, e vai acontecer. A fé nossa, embora tenha de ser do tamanho do grãozinho de mostarda, vamos voltar a dizer, ela tem de ser atrevida, ela tem de ser intrépida, ela tem de ser fé ousada. Nós estamos habituados a pedir coisinhas, estamos habituados a, inclusive, pedir assim, se o senhor achar que deve me dar, me dá. Se não achar, não é assim. A fé tem de ser intrépida, a fé tem de ser atrevida, a fé tem de ser concreta, tem de ser fé que a gente busca de verdade, crendo
que a gente vai receber e não duvidando que a gente vai receber. A dúvida é a coisa do cão, a dúvida é a coisa do Satanás. A dúvida entra em nós para esmorecer a nossa fé. Cristo é a porta, é a única porta que existe. A única. Não existe nenhuma outra porta. A porta é Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então fazer o nosso pedido de hoje. Vamos fazer o nosso pedido porque nós creiamos que o Senhor Jesus é a nossa pedra de escape. É a porta onde nós devemos entrar para poder conseguir todas as vitórias em nossa vida. O Salmo 115 diz que os céus é de Deus, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então essa terra é nossa. E Deus não ia dar para nós um presente bichado, um presente mal para nós. Nós é que fizemos o presente de Deus errado e ruim. Então vamos pedir a Ele que Ele nos dê fé bastante, muita fé, para a gente poder caminhar por essa vida cheio de vitória, cheio de sucesso, derrotando a Satanás. E olha o que ele disse: enfrenta Satanás, que ele fugirá de vós. Enfrenta Satanás. Não tenha medo, enfrenta. Tudo que está acontecendo na vida de cada um de nós é obra do Satanás. Tudo que está acontecendo na nossa vida é obra do cão. Doença, enfermidade, tristeza, amargura, depressão, isolamento, pobreza, miséria, tudo isso é obra do cão, é obra do Satanás. Enfrenta, tira ele da sua vida, manda ele embora agora. E vamos aproveitar esse momento para dizer, eu vou dizer a vocês o seguinte, preste bem atenção. Satanás, eu ordeno, com o poder que eu tenho como ministro da palavra de Deus, eu te ordeno, Satanás, sai da vida de todos aqueles que estão me ouvindo agora. Sai das suas famílias, sai dos seus lares, sai dos seus empregos, sai das suas finanças, sai do seu corpo. Toda doença que estiver manifestada agora, naqueles que estão me ouvindo, em nome de Jesus, eu determino que Satanás larga, que Satanás saia, que Satanás vá embora em nome de Jesus, carregando todas as doenças, todas as dores, todas as enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para tudo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pega para nós, Raul.